Olá, eu sou o professor Vitor Dalton, professor de Informática do Estratégia de Concursos, e nós veremos agora o LibreOffice Calc, ferramenta de planilha eletrônica gratuita e que concorre diretamente com o Microsoft Excel. Antes de mais nada, convite para minhas redes sociais, se porventura você ainda não me conhece, não me segue. Nós temos o Instagram, @VitorDalton, temos o meu Facebook profissional, Professor Vitor Dalton, e temos o meu canal no YouTube também, Vitor Dalton, tá ok? Então vamos lá, antes de falar diretamente do LibreOffice Calc, a gente precisa falar um pouco do LibreOffice como um todo, da suíte como um todo. Mesmo porque algumas abordagens de questões de prova, elas querem tentar de alguma forma confundir o candidato com o Microsoft Office de alguma forma. Então você precisa especificamente para o LibreOffice ter essa contextualização. Então, por quê? Dificilmente você vai encontrar uma questão de prova perguntando quem fabrica o Word, porque você vai dizer que é óbvio, é Microsoft Word, Microsoft Office. Mas às vezes você tem perguntas, né, quem é o responsável pelo LibreOffice, ou para quais sistemas operacionais você tem o LibreOffice, sim ou não, né? Tudo bem? Então, o LibreOffice, ele é uma plataforma concorrente do Microsoft Office. Então, o Microsoft Office, ele sempre reinou, eu me atrevo a dizer, né, que reina soberano no mercado até hoje, porque realmente é a melhor plataforma de escritório para o usuário final. Então, Word, Excel, PowerPoint, mas justamente por ser, acho que lá na década de 90 houve um ódio muito grande à Microsoft, porque a Microsoft era monopolista, dominava o mercado, então surgiram várias iniciativas, e isso é muito saudável, iniciativas concorrentes à Microsoft Office. Isso foi quando surgiu a solução OpenOffice, que era uma comunidade online que queria desenvolver uma ferramenta gratuita para oferecer uma alternativa ao Microsoft Office. Praticamente, se você precisasse escrever um documento, ou uma planilha, uma apresentação com qualidade, será obrigado a adquirir o Microsoft Office. Então não tinha jeito. E a solução OpenOffice passou a surgir como uma alternativa. Essa comunidade ela sofreu bastante, né, ao longo dessas décadas. Por várias vezes a aplicação mudou de nome, a comunidade foi renomeada, foi transferida para as outras organizações. Então OpenOffice já foi StarOffice, aqui no Brasil já chegou a ser BROffice, é o último nome provavelmente conhecido. E atualmente nós temos essa comunidade, a The Document Foundation, tá aqui, ó, tá até aqui na imagem, né? A The Document Foundation, que é a comunidade responsável por conduzir o projeto LibreOffice. Então, Libre, que vem do espanhol, quer dizer livre, né? LibreOffice. O objetivo de realmente oferecer uma solução, uma alternativa totalmente gratuita ao Microsoft Office. É uma plataforma concorrente desenvolvida por uma comunidade, mas que oferece a solução totalmente gratuita, tá ok? Já que eu estou enfatizando, ela é gratuita mesmo. A comunidade ela vive de doações, tá aqui, ó. A comunidade vive de doações, mas nada impede você na sua empresa, você pessoa física, você possa baixar, você tem acesso, o código é aberto, você tem acesso ao código fonte do LibreOffice, então você não precisa pagar nada por isso. E o LibreOffice é compatível com os principais sistemas operacionais do mercado. Então você tem hoje o LibreOffice para o Windows, você tem o LibreOffice para o Mac, e você tem o LibreOffice para o Linux. E esse acaba sendo um diferencial do LibreOffice em relação ao Microsoft Office. A comunidade Linux, ela sempre foi abandonada formalmente pela Microsoft. A Microsoft encara o Linux como um concorrente e não desenvolve nada para o Linux.
Então, a comunidade Linux não tinha uma plataforma de escritório robusta aos moldes do Microsoft Office para ela. E o LibreOffice oferece essa solução também para o Linux. E isso é importante, porque eu já vi questões de prova também querendo enrolar o candidato no sentido de dizer que o LibreOffice é só para o Linux. E não é. Na verdade, o LibreOffice oferece para as diversas soluções que a Microsoft também oferece e inclui o Linux em sua solução. Legal? Também é importante para o seu conhecimento, para fim de concurso, efetivamente, é você saber qual a correspondência entre cada ferramenta que existe no LibreOffice e no Microsoft Office. Então, independentemente, tá, de você estar estudando para uma prova que só vai ser cobrado o LibreOffice ou para uma prova que tem no seu edital Microsoft Office e LibreOffice, você precisa ter em mente essa associação entre aplicativos. Já vi questões de prova induzindo o candidato ao erro por conta disso. Então, no LibreOffice, você vai encontrar uma ferramenta chamada Writer, tá? LibreOffice Writer, cuja correspondência na suíte Microsoft é o Microsoft Word. Para a solução de planilha eletrônica, então nós temos no LibreOffice o LibreOffice Calc. Nós temos o LibreOffice Calc. E qual é a solução da Microsoft para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas? É o Microsoft Excel. Nós temos solução de apresentações. Então, para desenvolvimento de apresentações, nós temos o LibreOffice Impress. LibreOffice Impress. E na Microsoft, nós temos o famosíssimo PowerPoint para a realização de apresentações. Além disso, nós temos o LibreOffice Base, tá? Que é uma ferramenta para desenvolvimento de banco de dados. Eu não vou dizer que é idêntico, mas é a correspondência que você tem, né? É o Microsoft Access, tá? O Microsoft Access, solução de banco de dados. E nós temos ainda, na suíte LibreOffice, nós temos o LibreOffice Draw. Então, LibreOffice Draw, tá? Que é essa ferramentazinha aqui, o ícone é esse, que não possui um correspondente formal dentro da plataforma Microsoft Office. Então nós temos o LibreOffice Draw como uma solução para desenvolvimento profissional de desenhos que não tem correspondente no Microsoft Office. E de cara, eu já quero trazer um exercício 2017 para que você entenda como as bancas gostam realmente de, em alguma forma, querer se você realmente sabe diferenciar o Microsoft Office do LibreOffice. E essa questão nos diz que, ao se fazer uma comparação entre o Microsoft Office e o LibreOffice, é correto afirmar: alternativa A, o pacote da Microsoft tem a desvantagem de não ser compatível e não funcionar em nenhum celular ou tablet, né, e tablet que não tem instalado o sistema operacional Windows. Isso aqui é até legal, porque eu reforço a explicação que eu dei anteriormente. Então, o LibreOffice ele tem soluções para Windows, ele tem para Linux, ele tem para o Mac. Mas o LibreOffice ainda não desenvolveu soluções para smartphones, coisa que o Microsoft Office já tem. Então, se você porventura estudou a suíte Microsoft Office, vai ver na minha aula que eu digo que você tem soluções de aplicativos do Microsoft Office para iOS, para Android e também para o Windows Phone e os seus respectivos tablets. Mas a alternativa A, ela tenta insinuar justamente ao contrário. Ela insinua que a Microsoft não tem solução para celular e tablet. E isso aqui, ó, tá errado. Porque justamente é a Microsoft que tem essas soluções para celular e tablet. Alternativa B. O LibreOffice está disponível para todos os sistemas operacionais e sua interface é muito amigável, sendo totalmente compatível com as ferramentas similares do pacote Microsoft Office.
Tá. Essa questão, vejamos, dizer que é totalmente compatível, a gente sabe que em questão de prova, né, quando a gente fala sempre, quando a gente fala nunca, a possibilidade daquele item ser errado é muito grande. Eu acho que objetivamente não há como dizer que o LibreOffice é totalmente compatível com ferramenta similar do pacote Microsoft Office. Então isso aqui por si só já seria suficiente para marcar errado. Dizer que a interface é muito amigável também é uma coisa muito objetiva, né? Porque interface é opinião, é de gosto pessoal. Mas eu já adianto, tá? Que essa aqui é a suíte, é a tela inicial do LibreOffice Calc. E aí você pode me dizer, professor, isso aí para mim é muito amigável. Se fosse somente esse o elemento da questão, talvez eu marcasse certo, porque eu acho que é muito amigável. Esse aqui é um layout, não sei o quanto você conhece as versões antigas do Microsoft Office, mas esse é um layout que lembra muito o Microsoft Excel, sua versão 2003, tá? Então, o Star Office, o Open Office, quando ele concorria com o Microsoft Office, ele concorre, né? Ele se inspirou muito assim, no layout da suíte da versão 97, da versão XP e da versão 2003 do Microsoft Office. Ele ficava ali acompanhando o mesmo layout. Mas, quando o Microsoft Office lançou a sua versão 2007, que surgiu a tal da faixa de opções, que a gente trabalha muito, inclusive, nas aulas de Microsoft Office, você certamente vai perceber que foi nesse momento, nesse versionamento, que a suíte LibreOffice ficou para trás, tá? Então, é amigável? Mas assim, eu que acompanhei as mudanças de versão desses aplicativos, cara, isso aqui é um layout muito 2003, assim. É um layout muito 2003, enquanto a Microsoft Office continua evoluindo com sua faixa de opções cada vez mais amigável, botões cada vez mais nítidos. E você olha para os ícones do LibreOffice, quando você compara com todos os aplicativos que você usa, certamente você tem um smartphone, você tem aplicativos modernos, você percebe que isso aqui, sem desmerecer uma suíte que é gratuita, que é feita por uma comunidade, que é sustentada por doações, sem desmerecer, isso aqui é um layout que meio que parou no tempo. Então, sendo bem objetivo para fim de concurso, se eu tivesse que marcar numa alternativa, o LibreOffice tem uma interface amigável, eu marcaria não. Porque você conhece o concorrente, você conhece a realidade dos aplicativos hoje, isso aqui é um layout um pouco ultrapassado, tá ok? C. O Microsoft Office pode ser usado a partir de um pendrive, sem exigir instalação, através da versão denominada VLC Portable. Cara, não sei de onde eles tiraram isso aqui, sinceramente. E Microsoft Office, ele pode ser usado sem exigir instalação em sua versão online, e não por meio de um pendrive. Então, assim, ficou um negócio meio sem pé nem cabeça, ainda mais porque as versões mais novas do Microsoft Office, eles não somente exigem a instalação, como ainda exigem que você esteja online. Microsoft Office, se você não estiver online na hora que estiver usando o computador, ele diz que aquela licença precisa ser verificada, precisa ativar. Então, essa alternativa aí, ela fica completamente errada. VLC Portable é um negócio totalmente fictício. Alternativa D. Ambos os pacotes trabalham com diversos tipos de arquivos, como doc, ppt, xls, docx, pptx, xlsx, odt e pdf. Isso aqui é a extensão nativa, tá? Nativa de Word, nativa de PowerPoint, na verdade é até a versão 2003, né? Nativa de Excel, docx é de Word de 2007 em diante, pptx, PowerPoint de 2007 em diante, xlsx de 2007 em diante, Excel, odt é o Open Document Text, é o formato padrão do LibreOffice Writer, PDF, todo mundo exporta para PDF, você vê que a questão é bem ilustrativa, e a verdade é que o LibreOffice, OpenOffice, ele sempre surgiu, além das extensões naturais, ele sempre surgiu acompanhando as extensões compatíveis do Microsoft Office. Ele sempre quis que o LibreOffice sempre quis que você salvasse nos formatos ODF.
mas sempre permitiu salvar e também abrir documentos feitos na suíte Microsoft Office. Mas a verdade é que hoje um é compatível com os outros todos são compatíveis entre si. Você consegue, exemplo, no LibreOffice Calc, você consegue salvar no formato ODS, você consegue salvar no formato XLSX. Você consegue no Excel salvar no formato XLSX e consegue salvar no formato ODS. Mas sempre que você tenta salvar no formato do concorrente, o aplicativo sempre solta uma ameaçazinha, nem todos os recursos estarão disponíveis se você salvar nesse outro formato. Coisa natural, e realmente tem alguns recursos pequenos que são exclusivos de cada plataforma, que quando você salva no formato do concorrente, você perde aquela propriedade. Mas essa aqui é a nossa alternativa correta, porque realmente ambos os pacotes conseguem trabalhar com os tipos de arquivos uns dos outros, digamos assim. E a alternativa E, o LibreOffice tem uma ferramenta de desenho denominada Impress, que não tem um concorrente na suíte Microsoft, sendo mais vantajoso em relação ao Microsoft Office por ser gratuito e oferecer mais programas. Tá? Isso aqui é bem subjetivo, né? Isso aqui é bem subjetivo, mas a questão está visivelmente errada porque ele fala que o Impress não tem correspondente no Microsoft Office. O Impress é o concorrente do PowerPoint, que é a ferramenta que eu estou usando nesse exato momento para fazer uma apresentação para vocês. Então, o Impress tem concorrente PowerPoint. A ferramenta que não tem correspondente seria o Draw, tá? Que é a ferramenta de desenho. E esse final aí ele está jogado de qualquer maneira porque essa questão já está errada mesmo. Porque dizer que o LibreOffice é mais vantajoso que o Microsoft Office por ser gratuito, esse é um critério, né? Não, LibreOffice é mais vantagem porque é gratuito. Dizer que oferece mais programas também depende, porque tem versões do Microsoft Office, tipo a Home Student, que só oferece Word, Excel e PowerPoint. E tem versões profissionais, que oferecem o Access, que oferecem Microsoft Outlook, que oferecem Publisher, oferecem outras ferramentas que o LibreOffice não tem. Então é relativo você dizer que é vantajoso ou não é. A alternativa de qualquer forma ela estava errada e duvido que uma banca venha fazer uma questão que colocasse só isso, por exemplo, que ficasse subjetivo. Mas de qualquer forma fica passado aqui o nosso entendimento para você. Legal? Essa é a tela inicial do LibreOffice Calc. Então eu já trouxe ela até durante a explicação da questão anterior para que a gente já visualizasse a ferramenta e que nós, a partir de agora, também tenhamos a familiaridade com alguns termos que remetem a alguns elementos do LibreOffice Calc. Então a gente precisa trabalhar eles a partir de agora. A primeira nomenclatura é a planilha. E a planilha é o arquivo do LibreOffice Calc. É legal diferenciar do Microsoft Excel, que o Microsoft Excel diz que o arquivo é a tal da pasta de trabalho e que a pasta de trabalho contém várias planilhas. No LibreOffice Calc, ele chama o arquivo de planilha e o que tem lá dentro é planilha também. Então, o arquivo, você diz que é a planilha. Mas dentro daquela planilha tem 3 planilhas dentro. Tudo bem, isso aí é a nomenclatura, você não precisa ficar pilhado com isso. Então, o arquivo do Calc é uma planilha. O formato padrão, nós já falamos, na verdade, vamos enfatizar agora, o LibreOffice, a suíte LibreOffice, ela tem um conjunto de formatos que ela chama de ODF. ODF vem de Open Document, documento aberto, né? Open Document Format, formato de documento aberto. E na verdade esse ODF, ele simboliza um conjunto de extensões. E a extensão específica do LibreOffice Calc é a extensão ODS, né? Que vem de Open Document, documento aberto, Spreadsheet. Então até fala aqui, né? Spreadsheet. Spreadsheet quer dizer exatamente planilha. Então, ODS, né? A planilha de documento aberto. Essa é a extensão padrão que o LibreOffice trabalha e é a extensão padrão que ele vai sugerir
que você salve os seus documentos. Nós temos também os formatos OTS, que é um modelo de planilha. Ele também é compatível com o formato XLSX, que é o formato tradicional do Microsoft Excel. Ele é compatível com a série de outros formatos. E aí eu destaco aqui o CSV, que é o Comma Separated Value, né? Valores separados por vírgula, que é uma espécie de documento texto assim, onde todos os dados estão separados por vírgula. Então, o LibreOffice Calc também é compatível com esse formato e não poderia deixar de ser, ele também possibilita você exportar para o formato PDF. Então é interessante, tá? Eu estou com o LibreOffice Calc aberto aqui também e eu não vou, nem sempre eu vou ficar entrando aqui na planilha porque os menus podem ficar muito pequenos dependendo da tela que você esteja enxergando, mas é legal você perceber que no LibreOffice Calc, tá? Você pode salvar como, você tem uma série de formatos no qual você pode salvar, mas se especificamente você quiser salvar no formato PDF, ele não tem aqui dentro do salvar como. Você precisa recorrer ao famoso exportar como PDF. E aí ele te coloca uma série de recursos, para que você ganhe, diminui espaço, se o formato é híbrido, compressão, se vai colocar compressão sem perda, se vai fazer compressão JPEG, você pode definir a qualidade das imagens dentro da planilha para ganhar espaço. Então o LibreOffice ele é bem aberto nesse sentido. Não sei se eu já falei, de qualquer forma eu falo aqui novamente, se eu já tiver falado. Uma das vantagens do LibreOffice, se é que dá para falar em vantagens, que ele é totalmente gratuito. Então você não tem desculpa se você tem acesso ao computador para não pegar na ferramenta. Então se você tem um computador, tem acesso ao computador, entre no site da The Document Foundation, faça o download do LibreOffice compatível com a versão do seu sistema operacional e dentro do possível, além de ver o vídeo, além de fazer os exercícios e ler o PDF, também mexa na ferramenta para ajudar você a entender um pouco mais. Legal? Então, formato PDF. Outros termos, os quais a gente tem que entender. Então, a definição de célula. Tá? A célula é o elemento fundamental de uma planilha. Tá? A célula ela é identificada por meio de uma coluna, que é identificada por meio de uma letra. E você tem a linha, que é identificada por meio de uma coluna. Então, a célula é a unidade fundamental de trabalho dentro de uma planilha. Tanto que perceba que aqui em destaque, nós temos aqui o A e o 1 pintados de azul. Isso indica que a célula A1 está em destaque aqui na nossa caixa de nome. Então a caixa de nome, ela fica aqui. A caixa de nome, ela normalmente indica a célula ou conjunto de células que porventura esteja selecionado. Temos também a barra de fórmulas. Então, elemento fundamental também do LibreOffice Calc, porque as fórmulas, os valores, os conteúdos são todos inseridos por meio da barra de fórmulas. Então você seleciona uma célula e quando você coloca um conteúdo dentro dela, você coloca por meio da barra de fórmulas. Se existe uma fórmula, você às vezes só está visualizando o resultado da fórmula na célula, mas aqui na caixa de fórmula você vai visualizar a fórmula que conduziu aquele resultado. Nós temos um menu. Então no LibreOffice Calc, pelo menos aí até a geração 5 da planilha, nós não temos nada similar, digamos, à faixa de opções do Microsoft Office, por si porventura você conhece. O que nós temos aqui é uma estrutura tradicional de menus. Então, estrutura tradicional de menus, no qual você clica com o mouse e cada item de menu lhe entrega um conjunto de recursos. E sobre esses recursos nós trataremos também mais à frente, quando a gente passar por cada um desses itens de menu propriamente dito. E nós temos a barra de status aqui embaixo, que traz sempre algumas informações complementares, né? A planilha que você está trabalhando, o idioma, você tem aqui, se porventura, ele traz alguns itens rápidos
Então, mede, soma, algumas funções rápidas, se você estiver pensando em utilizar essas funções, traz aqui a barrinha de zoom para você dar zoom dentro da ferramenta. Então você tem essas informações também aqui na barra de status, ok? Prosseguindo, nós temos a barra de ferramentas padrão. Então, a barra de ferramentas padrão, que é a primeira barra, você pode, claro, exibir essa barra ou não, tá? Você tem ali no menu de exibir, mas por padrão, essa barra de ferramentas, ela vem exibida. E ela traz uma série de recursos ali, digamos assim, que são mais óbvios. É interessante destacar que essa aula, se você está assistindo esse vídeo ele é específico da versão 5.2.7. Mas você não precisa ficar muito pilhado em relação a isso. Ah, caramba, mas eu uso o LibreOffice 5.3.8 e agora eu não consigo, não vou aprender com essa versão. Não, não é isso. O LibreOffice é uma ferramenta em constante evolução. Alguns botões vão sendo colocados, vão retirados. Já vi botões que vão e voltam. Mas enfim, em linhas gerais, alguns botões sempre são os mesmos, sempre permanecem ali. E é interessante você saber que eles ficam na barra de ferramentas padrão. E o que eles fazem? Então aqui você tem um botão para criar um novo arquivo, e o LibreOffice ele tem uma integração que ele permite que você aqui, do novo, você tente criar um documento texto. Aí ele vai lá e puxa o Writer para você trabalhar. Então esse botão aí, inclusive, ele é padrão em todos os elementos da planilha, documento HTML, desenho, banco de dados. Então você tem um botão novo, inclusive, cuja tecla de atalho é Ctrl mais N. Você tem o botão abrir. Então você vê que são ícones que remetem classicamente àquelas funções, né? Você tem o botão abrir, cuja tecla de atalho é Ctrl O. Você tem a tecla, o disquete, o botão clássico para salvar, cuja tecla de atalho é Ctrl mais S. Estou trazendo algumas teclas de atalho. Lá no PDF você também tem em destaque essas teclas de atalho consideradas mais importantes, mas nesse momento eu deixo uma dica, em especial se você está estudando LibreOffice no seu edital juntamente com o Microsoft Office. As teclas de atalho no LibreOffice, elas não foram traduzidas para o português, por assim dizer. Então você sabe, por exemplo, que no Microsoft Office a tecla para abrir um documento é Ctrl A, né? Ctrl A de abrir. Então, Ctrl A de abrir, abre um documento. E no Microsoft Office em inglês, para abrir é Ctrl O, de open, né? O verbo abrir em inglês, Ctrl O de open. No LibreOffice, você tem as teclas de atalho universais para qualquer idioma do LibreOffice. O LibreOffice Calc não teve teclas de atalho traduzidas para o português, as teclas de atalho estão todas em inglês. Então se você tiver alguma dúvida sobre uma tecla de atalho, um comando meio óbvio, aí você, caramba, é inglês é open, o Ctrl S, por exemplo, que lá no Microsoft Office vai ser de sublinhado, aqui o Ctrl S é de save, então Ctrl S é de save, o sublinhado aqui vai ser o de underline, então Ctrl S para save, então tem em mente. Ficou com dúvida ali na tecla de atalho, você saiba que a tecla de atalho, na verdade, ela está em inglês. Aí você tem que exportar para um PDF, você tem o imprimir, que é o Ctrl P, tecla de print, né, clássico, visualizar a impressão, recortar, copiar, colar, os clássicos Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V. Você tem aqui o botão chamado clonar formatação. O clonar formatação é igualzinho ao pincel de formatação, que cola o estilo de formatação. Ele pega o estilo de formatação de um trecho da planilha e cola em outro. Esse é um botão, na verdade, que é mais cobrado em suítes de documento, em aplicação de documento. Então, lá no LibreOffice Writer, a gente vai dar um pouco mais de atenção para o clonar formatação. E você tem pesquisa, verificação ortográfica, inserir linha, inserir coluna, outros botões aqui também, classificar, classificar em ordem crescente, classificar em ordem decrescente, o autofiltro, então para você filtrar conteúdo na planilha, inserir figura, inserir gráfico, tabela dinâmica, hiperlink, você tem aqui o congelar células, que é para você arrastar na tela células sem
mantendo outras células fixas para ajudar você a visualizar uma planilha um pouco mais longa. Enfim, uma série de botões, todos eles que estarão disponíveis aqui na chamada barra de ferramentas padrão. Essa aqui é a barra de ferramentas padrão. E logo embaixo da barra de ferramentas padrão, nós temos também a chamada barra de formatação. E a barra de formatação, como o próprio nome diz, serve para que você formate aí o conteúdo da planilha. Você escolhe o tipo de fonte do documento, da planilha, você escolhe o tamanho da fonte, coloca os efeitos negrito, itálico e sublinhado. Então, Ctrl B de bold, Ctrl I de italic, Ctrl U de underline. Você escolhe cor de fonte, algum realce, alinhamento à esquerda centralizado, alinhamento à direita. Você tem aqui o clássico mesclar e centralizar, que é um comando muito famoso, porque pega o conteúdo de várias células e transforma em uma célula única. Então esse é o famoso mesclar e centralizar. Você tem alinhamento vertical acima, centralizar verticalmente, alinhamento abaixo, os vários tipos de números, os tipos de dados que você trabalha no LibreOffice Calc, que também falaremos mais à frente, aumentar casas decimais, diminuir casas decimais, aumentar recuo, diminuir recuo, várias formatação condicional, a gente também vai explicar mais à frente. São botões e recursos que se encontram na barra de formatação. E é necessário, depois eu convido naturalmente, que depois você, ao abrir a ferramenta, você também passe por elas. E a gente vai destacar as mais importantes também ao longo da nossa aula. Tá ok? Falar alguma coisa dos comandos básicos, eu acabei até já adiantando bastante coisa quando a gente passou pelas barras, né? Porque vários desses comandos também estão nas barras. Como o novo, abrir documentos recentes, você tem uma opção para visualizar documentos recentes. Alguns assistentes e modelos de planilhas você vai encontrar aqui também. Essa guia arquivo, ela costuma ser bem padronizada nas várias ferramentas da suíte LibreOffice. A guia arquivo ela é praticamente idêntica. Você tem salvar, você tem uma opção para salvar no servidor remoto, salvar como, você pode tentar salvar uma cópia. Você tem o famoso exportar como PDF, no qual você gera o formato PDF, visualizar a impressão, imprimir, propriedades, a opção de sair, você encontra tudo isso aqui na guia arquivo. Comandos básicos, então nós temos aí o salvar e o salvar como. Então você no LibreOffice tem que dominar o salvamento e ao escolher o tipo de salvamento, você vai conseguir visualizar lá todas as extensões nas quais o LibreOffice Calc é compatível. Então, se você não estiver visualizando agora, eu já ilustro aqueles formatos que eu já falei anteriormente. O ODS, que é o principal formato, você tem o OTS, que é o formato de modelo de planilha, você é compatível com o formato XML, com o XLS, XLSX. Não vou exaurir, né, todos os formatos de salvamento aqui, mas somente mostrar que esses formatos existem. Formato CSV, XLSM, que é o formato do Excel com macro, dentre outros. Então você vai encontrar todos esses formatos aqui dentro do LibreOffice Calc. Nós temos um menu de impressão, né? Quando você vai lá, Ctrl P, você vai na guia arquivo, escolhe imprimir, você escolhe a sua impressora, você escolhe se quer imprimir todas as planilhas, ou somente as planilhas selecionadas, ou somente as células selecionadas, se vai imprimir todas as páginas, ou se vai imprimir somente um conjunto de páginas que você selecionar. Então você tem esses recursos de impressão também básicos aqui no LibreOffice Calc. E agora eu não posso deixar de a gente conheceu o basicão aqui, né? A gente conheceu mais botões e abrir e salvar, conheceu somente, a gente fez uma introdução em passando a ferramenta. E agora a gente vai começar a entrar aí alguns detalhes nela, cujo entendimento é fundamental para que você
acerte questões de prova. Então a gente precisa fazer todo um beabá, digamos assim, para que você consiga se deparar com a questão de prova de LibreOffice Calc e consiga entender do que se trata e consiga acertar. E de quebra até entender o verdadeiro funcionamento da planilha. Um conceito importantíssimo é o conceito de intervalo. Por quê? Porque em diversas funções, mais à frente você vai estudar funções, em diversas... até mesmo por ocasião de seleção de células, você precisa entender que existe um operador, existe um caractere que simboliza a seleção de múltiplas células adjacentes, tá? Então você aqui percebe que eu tenho um mouse que muito provavelmente ele foi arrastado e soltado partindo da célula C2 e indo até a célula G15, de modo que todas as linhas nesse intervalo estão selecionadas, todas as células nessa linha estão selecionadas, bem como todas as células também nessa coluna. E o grande símbolo do intervalo, tá? É o símbolo de 2 pontos. O símbolo de 2 pontos. Então, para simbolizar, tá, a seleção de um conjunto de células que parte de C2 até G15, eu escrevo no LibreOffice Calc C2, 2 pontos, G15. Esse é provavelmente um dos operadores mais importantes do LibreOffice Calc. Operador com o qual realmente, se você não tiver familiaridade, você vai começar a ver expressões escritas e você não vai saber do que se trata. Então, ó, aqui, ó, C2G15. Então, você viu, C2, 2 pontos G15, simboliza aqui, seja como um parâmetro de uma função, você vai ver isso mais à frente, ou seja, pela simples seleção com o mouse, você entende que estão selecionadas as células de C2 a G15. Um outro exemplo, eu trago aqui um conjunto de células que foi selecionado dentro de uma mesma linha. Então nós temos aqui a célula B6, a célula C6 também selecionada, a célula D6 também selecionada, a célula E6 também selecionada, a célula F6 também selecionada e a célula G6 selecionada, né? E como eu simbolizo esse intervalo? Eu simbolizo pela seleção B6, 2 pontos, G6. Então, B6, 2 pontos, G6, simboliza uma seleção do conjunto de células que vai de B6 até G6. Então, B6, C6, D6, E6, F6 e G6. Também podemos realizar uma seleção somente de um conjunto de células dentro de uma mesma coluna. Então, estão selecionadas aqui E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14. E eu simbolizo essa seleção por meio do E4, 2 pontos, E14. Então, você saberá mais à frente, numa fórmula, numa função, em qualquer circunstância onde você vir E4, 2 pontos, ou então uma célula, 2 pontos, outra célula, você compreende que estão envolvidas ali todas as células que começam, todas as linhas, todas as células que começam naquela coluna e naquela linha, até a outra célula, alcançando todas aquelas colunas e todas aquelas linhas correspondentes. Então, se eu falo aqui A4, D38, você sabe que, por exemplo, se eu disser para você C15 está ou não está selecionada nesse intervalo? Está, porque está entre A e D e o 15 está entre 14 e 38. E se eu perguntar, B39 está selecionada? Não, porque embora B esteja entre A e D, 39 está fora do intervalo de 4 até 38. Então, B39 não está selecionado. Então, o intervalo é um conceito muito importante, é por isso que eu estou enfatizando ele bastante aqui, porque é só mais um degrau dentro de uma série de conhecimentos que você precisa ter a respeito do LibreOffice Calc.
Bacana? Vamos falar agora dos tipos de dados com os quais o LibreOffice Calc é compatível. Então, eu vou aqui abrir a ferramenta um pouco para você, né? Vou até dar uma mesclada e centralizada, né? Vamos colocar aqui um texto, vamos alinhar, verticalmente, vamos dar uma ampliada na fonte, somente para ilustrar, né, que as células elas podem receber diversos tipos de conteúdo, né? As células podem receber diversos tipos de conteúdo, diversos tipos de dados. E você precisa saber quais são os tipos de dados que o LibreOffice Calc é compatível. Eu já trago aqui, fiz questão de trazer do menu os principais tipos, até com suas correspondentes teclas de atalho, mas somente ilustrar, né, falar um pouco para a gente poder entender. Então, o primeiro tipo de dado que pode ser colocado dentro de uma célula são os textos. Então, e o texto nada mais é o que é a definição formal de um texto, né? É uma cadeia de caracteres que o LibreOffice Calc, por padrão, alinha à esquerda. É algo muito parecido com o com o Microsoft Excel. Então, se eu escrevo um texto, por padrão, numa célula do LibreOffice Calc, ela ficará alinhada à esquerda. Agora, se eu escrevo algo que ele reconhece como número, ele tende a alinhar à direita. Então, até números, né? Os números podem ser inteiros, podem ter casas decimais, caracterizados pela vírgula, alinhados à direita. Eu já vi, uma única vez, na verdade, uma pegadinha de prova, né, mostrando um texto alinhado à esquerda e um número alinhado à direita e o texto misturado com o número, e aí você deveria ser capaz de saber que aquele formato era texto porque estava alinhado à esquerda e aquele formato outro era o número porque estava alinhada à direita. Então, por isso que eu faço questão de enfatizar. Eu já vi uma única vez em prova, mas de qualquer forma a minha consciência pesa, eu não posso deixar de falar aqui. Então, colocou texto, normalmente a linha esquerda. Colocou número, normalmente a linha direita. Lembrando que nada impede que você na sua barra de formatação coloque texto para a direita, coloque para a esquerda, centralize. Você tem liberdade de fazer o que quiser, né, com um texto. Só estou falando qual é a formatação inicial. Temos também o verdadeiro e falso, o operador lógico, que é alinhado à direita e que o texto é colocado em maiúsculas. Então é engraçado, né? Porque se eu escrever a palavra falso, o LibreOffice Calc, ele coloca tudo em maiúscula e alinha à direita. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o LibreOffice Calc não trabalha com aquilo mais como se fosse um texto, não necessariamente. Ele interpreta aquilo como um booleano, ele interpreta aquilo como um operador lógico. Mas para que isso, professor? Para que essa questão do operador lógico? Porque é muito comum, e a gente, quando falar de fórmulas, quando falar de operadores, de funções, é muito comum que o LibreOffice Calc, em algum momento, precise saber se determinada coisa é verdadeira ou falsa, para a partir dali ela seguir um caminho de cálculo ou seguir um outro caminho de cálculo. Essas informações são comuns. Operadores de comparação são utilizados. Então, às vezes, você quer saber se uma célula é maior que outra. 5 é maior do que 3? E essa informação é verdadeira ou é falsa. Então, o LibreOffice Calc, ele trabalha com esse operador lógico, verdadeiro ou falso, e interpreta isso como uma informação para fazer alguma coisa. Então, é importante você entender isso na teoria. Existe o verdadeiro e falso como operador lógico para que o LibreOffice Calc faça alguma coisa. Prosseguindo,
Temos o formato de data, e as datas, ela possui o valor 1 em 1º de janeiro de 1900. Ah, professor, que é isso que você está falando? Valor 1 em 1º de janeiro, valor 1 em 1º de janeiro de 1900. Então, deixa eu colocar um aqui, né? Valor data. Tá, peraí. Vou botar aqui. Valor data. É 2 somente? Nossa, houve uma mudança de versão. Deixa eu ver, data. 1º de janeiro de 1900, na verdade, é o valor 2. Tá? O diferencial, essencialmente aqui no valor data, é que é o seguinte. No Microsoft Excel, ele só aceita valores positivos como data. Então, é possível a transformação de valores. Então, se eu escrevo um número inteiro no Excel e eu converto ele para o formato data, esse número, ele recebe uma data propriamente dita, de modo que 1 é 1º de janeiro de 1900. Mas o Excel não converte um número para data se esse número possui um valor negativo. O LibreOffice, curiosamente, ele aceita. Então, ele aceita você escrever um número menos 200, menos 300, e ele reflete uma data mais no passado, atrás de 1900, 1800 e alguma coisa. É algo interessante, somente para você entender, porque os formatos de dados são mutáveis. Então, quando você escreve um número inteiro no LibreOffice Calc, se você converter ele para o formato data, ele vai lhe posicionar em algum dia. Por quê? Porque ele começa a contar como se cada 1, 2, 3 fosse um número, e a partir dali ele faz uma conversão para data. É somente uma informação também ilustrativa. E nós temos o formato moeda, no qual você pode escrever em real, você pode escrever em cifrão, em dólar, que seria o cifrão, você pode escrever em euro. Então, o LibreOffice Calc, ele também permite que um determinado número ele seja colocado no formato moeda. Então, você também pode colocar no formato moeda. Quem já estudou Excel provavelmente sentirá falta do formato contábil, porque o formato contábil é um formato específico no Excel, no qual ele joga a moeda de um lado, o número de um outro. Nós não vamos encontrar o formato contábil no LibreOffice Calc, somente o formato moeda. E nós também temos formato científico, formato de hora, enfim, esses são os principais tipos de dados que você encontra e você manipula no LibreOffice Calc. Vamos falar então de fórmulas e operadores. Então, já falamos da célula, já falamos de alguns valores que você consegue colocar na célula, mas você provavelmente já sabe que o LibreOffice Calc ele é muito famoso por sua inteligência, ele é famoso por realizar cálculos. Então você sabe que de alguma forma, cálculos são feitos no LibreOffice Calc. E o que acontece, então, se eu pensar aqui, né? Se você for lá no LibreOffice Calc e escrever 5 mais 4 dentro de uma célula, aí você, né, inteligente, você vai lá, conheço o LibreOffice Calc, né? 5, né? Escrevi 5 mais 4 dentro de uma célula. Aí, mas o LibreOffice Calc não fez esse cálculo para mim. Não houve cálculo nenhum aqui. Então, como é que eu faço? Como é que eu calculo as coisas no LibreOffice? Existe um caractere muito bonito, muito especial, que é o caractere de igual. E é com o caractere de igual que a magia acontece. É com o caractere de igual que a magia acontece. Então, tudo que você escreve dentro de uma célula, né? Vamos lá, teoricamente, ou é um texto, ou é um número, ou é uma data, ou é um número no formato moeda. Você colocou o conteúdo na célula, você coloca o conteúdo na célula. Mas a partir do momento que você utiliza o caractere de igual, aqui, ó,
o caractere de igual, para começar qualquer conteúdo que você coloque dentro de uma célula, o LibreOffice Calc já entende diferente. Ele já entende, opa, a partir de agora vem uma fórmula. A partir de agora vem uma fórmula e eu devo ser capaz de utilizar, eu tenho que ser capaz de interpretar o que vem ali na sequência do conteúdo e fazer alguma operação em cima daquilo. Então, começou com igual? A coisa é diferente. O LibreOffice Calc vai começar a utilizar a sua inteligência. Ele não vai somente transcrever o conteúdo que vai ali para dentro. Bacana? Operador de igual. Então, a partir do momento que eu começo as informações com o operador de igual, o LibreOffice Calc ele realiza operações matemáticas para mim. Então, se eu escrevo 5 mais 4 vezes 2, o que a célula vai conter como resultado? Ela vai fazer primeiro a multiplicação, 4 vezes 2 igual a 8, mais 5, e isso vai ser 13, né? Né? Vamos ver se é isso mesmo? Então, 5 mais 4 vezes 2, né? Deu 13, né? E por que deu 13? Porque o LibreOffice Calc respeita a hierarquia tradicional dos operadores matemáticos. Se você utilizar parênteses, primeiro se faz o que está dentro do parênteses e depois o que está fora do parênteses. Se você não utilizar parênteses e existirem vários operadores matemáticos em uma sentença, o LibreOffice Calc vai respeitar a hierarquia dos operadores matemáticos e vai fazer primeiro, né, exponenciação, depois ele faz multiplicação e divisão, e depois ele faz soma e subtração, respeitando normalmente a hierarquia dos operadores matemáticos. Além disso, quando você escreve uma fórmula, você pode passar o que nós chamamos de referências. E a gente vai falar muito de referência aqui para frente, tá? Referências. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma fórmula que esteja escrito A2, né, elevado a A5 multiplicado por B7, isso quer dizer que o LibreOffice Calc ele vai buscar o conteúdo dentro dessa célula para fazer a operação matemática. Então, não há problema algum, né? Então, 5 mais 4, mais 2, mais D27. Então, e nós temos que ir na célula D27 e colocar algum conteúdo. Então, coloquei um conteúdo na célula D27, o que era 13 mais 8 foi para 21. Isso quer dizer o quê? Que vai ser muito comum, e inclusive isso é o mais comum para fins do seu estudo daqui para frente, que é você encontrar uma fórmula que ao invés de simplesmente terem números para vocês fazerem cálculos, você vai ter o quê? Você vai ter células sendo referenciadas. Daí a expressão referência. E você, ao olhar a fórmula com referências, com células, o que você vai fazer? Você vai visualizar o conteúdo daquela célula, o conteúdo daquela célula vai então ser calculado pelo LibreOffice Calc para expor o resultado. Então, a partir de agora, o que eu espero nos seus próximos passos no estudo dessa ferramenta é que você encare uma fórmula escrita, como está aqui agora, cheia de referências, é que você encare uma fórmula com naturalidade, sabendo que, na verdade, o que está acontecendo aqui são cálculos, operações envolvendo o conteúdo destas células. Legal? E também você deve saber que as células do LibreOffice Calc também sabem trabalhar com funções, tá? Funções podem fazer parte do LibreOffice Calc e digamos assim que este é o último nível de complexidade dos conteúdos de células. Então você pode simplesmente colocar um texto, não tem inteligência alguma. Você colocou um sinal de igual e fez umas operações matemáticas, ele faz contas para você. Você passou referências, o LibreOffice Calc, ele então sabe ir no conteúdo das células
com essas referências e fazer a operação. E nós temos as funções. E funções são o quê? São operações pré-determinadas que realizam algum tipo de inteligência para entregar algum resultado. Então, mais à frente, provavelmente, você vai assistir um vídeo meu no qual eu trato somente de funções e quais são as funções mais importantes. Mas, por hora, já cabe a introdução de você saber que dentro de uma célula você pode ter uma função. Essa função, ela faz alguma operação pré-determinada e entrega algum resultado. Então, como ilustração aqui, aí eu já trabalho alguns conceitos que a gente já estudou. Eu trago a função soma. O que a função soma faz? Ela pega todos os parâmetros que estão dentro dela, soma e entrega um resultado. E aí, a gente já trabalha de quebra o conceito rápido de intervalo. Então, soma de A2, 2 pontos a 8. Então, essa fórmula aqui vai fazer o quê? Vai pegar A2, vai somar com A3, vai somar com A4, vai somar com A5, vai somar com A6, vai somar com A7 e vai somar com A8 e vai entregar um resultado. Por quê? Por que ela vai fazer isso? Porque isso é o que faz a função soma. Então, cada função tem uma propriedade e você verá sobre funções mais à frente. Legal? Então, importante você saber e você já desde já começar a ter intimidade com o conceito de fórmula, porque o LibreOffice Calc trabalha e muito com fórmulas. Conhecer alguns operadores, os quais provavelmente não devem ser mistérios para você, somente um ou outro que tem um caractere um pouco diferente, que é sinal de adição, sinal de subtração, o asterisco para fazer a multiplicação, a barra para fazer a divisão, o símbolo de porcentagem para indicar que determinado número é percentual, o acento circunflexo que faz uma exponenciação, então 3 circunflexo 2 é 3 elevado ao quadrado, isso aqui dá 9. Operadores de comparação, né? Operador de igual, operador de maior, de menor, operadores muito utilizados em fórmulas, tá? Você saber se determinado número é maior que um outro, isso é verdadeiro ou isso é falso. Sinal de maior, sinal de menor, maior ou igual é só colocar os símbolos um do lado do outro, menor ou igual a mesma coisa, diferente, então, sinal de diferente aí você não vai encontrar no seu teclado, mas você pode fazer, né? Nem maior nem menor, então o sinal de diferente são chamados operadores de comparação. Você tem um operador de texto, tá? Que é um e-comercial, cuja finalidade dele é somente concatenar dois valores e produzir um valor de texto. Então, se por exemplo, você pega a célula A7 e comercial célula B8, o LibreOffice Calc, ele pega o conteúdo que está em A7, não importa se é número, não importa se é data, não importa o que é, ele vai pegar o conteúdo que está em B8, não importa também qual é o formato, vai juntar tudo e vai escrever um grande texto. Então, esse é um caractere comercial, é um caractere diferente, né? Como é que eu vou dizer? Diferente dos operadores numéricos com os quais você está acostumado. E temos também o operador dois pontos, que foi o primeiro que eu já vi falando anteriormente, do conceito de intervalo, que é um operador que mostra um intervalo que referencia todas as células no intervalo. O ponto e vírgula, que é um caractere que devagarzinho você vai ganhando mais intimidade, em especial quando a gente falar de funções, porque ele separa parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho esse soma B5, dois pontos B15, aqui você sabe que tem B5, B6, B7, B8, B9, B10. Mas aí quando eu coloco um ponto e vírgula, eu interrompo esse intervalo e passo somente mais um parâmetro. Então, além de B5 a B15, também vou somar de D5 a D15. Então, o operador de ponto e vírgula é um operador que você vai ganhar intimidade, principalmente quando tratar de funções. E temos o ponto de exclamação, que é um caractere bem raro, isso aí eu nunca vi em provas, e provavelmente dificilmente será cobrado, que é um operador de interseção. O operador de interseção também com fundamentação lá na matemática. Então, se por exemplo você pega dois intervalos, né, com os dois pontos, e esses intervalos possuírem um conjunto de células em comum, se você aplica o operador de interrogação,
ou de exclamação, me desculpe, se você aplica o operador de exclamação, você vai pegar somente a interseção desses dois intervalos. É um operador bem específico, muito raro, praticamente nunca vi em provas. Tudo bem? Prosseguindo, a partir de agora, vou falar de autopreenchimento. Mas autopreenchimento, eu faço questão de fazermos um intervalo, de modo que você continue assistindo esse conteúdo, o qual eu já vou puxar para referência relativa e referência absoluta no próximo vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo. E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula até agora? Queria pegar um pouco do feedback de vocês. Eu vi gente falando que era muita informação, né? Pois é, a gente precisa fazer uma contextualização aí inicial para, sabe, explicar o beabá da ferramenta e necessariamente realmente tem esse conteúdo, tem essa informação. O pessoal já reparou que eu tô só no spray? Nem sei. Eu vou tentar fazer um intervalo rápido. Eu nem sei se eu talvez precise fazer mais um, assim, para poder ir até o final. Você tem planejamento para te fazer mais um intervalo, se depois eu tiver que continuar? Então tá tranquilo. Pessoal, então é isso. Vou fazer um intervalo rápido, tentar dar uma recuperada na minha garganta aí. O pessoal quer saber até que horas, ó. São 3h30 agora. Eu acho que a gente vai até umas 5 da tarde, talvez um pouco antes, tá? Acho que a gente vai até umas 5 da tarde. Tranquilo? Então é isso, o assunto é difícil, mas é importante. Daqui a pouquinho, 10, 15 minutos eu tô de volta. Grande abraço. Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando bastante aí dos nossos cursos extensivos para os tribunais, né? Os tribunais que nesse ano de 2017 são uma grande promessa, devemos ter vários concursos de tribunais eleitorais, vários concursos de tribunais de justiça estaduais, tribunais regionais federais e ainda devemos ter tribunais superiores e devemos ter tribunais do trabalho também. Então, espero que os cursos extensivos estejam te ajudando a montar aquela base necessária para você conseguir enfrentar essas provas e chegar lá mandando muito bem. Mas para melhorar ainda mais o seu estudo, para que você realmente consiga fazer uma preparação e chegar no dia da prova extremamente competitivo, eu queria te apresentar os nossos cursos completos, dizer para você como é essa solução que o Estratégia apresenta para que você faça a melhor preparação possível. Aqui no Estratégia, nós trabalhamos com cursos que têm 3 componentes principais. A primeira delas são as aulas em vídeo. Então, essas aulas que nós estamos dando aqui nos cursos extensivos, elas ficam disponíveis no YouTube, mas nós pegamos essas gravações, editamos elas para ficarem limpinhas, bonitinhas para vocês e colocamos na área do aluno. Então, se você tiver matriculado lá num curso regular, num curso para um TRT, para um TRF, para um TRE, assim por diante, você vai ter lá na sua área do aluno todos esses vídeos e mais outros, tá? Mas você vai ter todos esses vídeos dos nossos cursos extensivos para que você vá fazer o seu estudo. Você pode ver essas aulas novamente, você pode ver no horário que for mais adequado. Não posso acompanhar ao vivo no YouTube, não tem problema. Você vai assistir o vídeo no horário que for mais adequado para você. Você vai assistir o vídeo no horário que você estiver mais descansado, né? Mais disposto a estudar, mais concentrado. E além disso, você pode ver em ritmo acelerado. Você não precisa ver na velocidade 1. Você pode ver na velocidade 1,5, por exemplo. Dá até para acelerar mais do que isso, mas lá na área do aluno, você pode acelerar o vídeo. E acelerando, uma aula que levaria 4 horas, você consegue diminuir bastante, né? Consegue economizar aí mais de 1 hora nesse período, e mais, você consegue fazer isso compreendendo bem o que o professor está falando. Porque a verdade é que a maioria dos professores, não só aqui no Estratégia, professores como um todo, quando você está explicando uma coisa para uma pessoa, você tende a falar um pouco mais devagar. Então, quando você coloca na velocidade 1,5, você vai ouvir o professor muito bem, tá? 1,5, se você achar que 1,5 é muito, você pode colocar um pouco menos do que isso, pode colocar um pouco mais, dependendo do professor, e você vai ver toda a aula, vai economizar tempo e vai estar fazendo um excelente estudo.
Além disso, você pode baixar esses vídeos para o seu celular, pode baixar para o seu tablet, para o seu computador. Então você pode assistir esses vídeos onde for mais conveniente para você. Não precisa ser em casa, não precisa ser num ambiente que você tem internet. Às vezes você aproveita que você tem um Wi-Fi em casa, aí você baixa tudo para o seu celular, por exemplo. Aí quando você estiver no metrô, estiver num ônibus, estiver... enfim, em alguma situação, estiver esperando ali para ser atendido numa consulta médica, o que você faz? Você está lá com o seu celular, você assiste a aula em vídeo naquele momento que você tem disponibilidade. Então você vai conseguir aproveitar todo e qualquer momento para fazer um estudo. Então você vai estar fazendo um melhor proveito do seu tempo. Além disso, além de você ter as aulas em vídeo, além de você poder baixar os vídeos, acelerar os vídeos, você tem a possibilidade de acessar as aulas em PDF. Quando você adquire nossos cursos completos, eles têm esse segundo componente, que são as aulas em PDF. As aulas em PDF são verdadeiros livros digitais. Nessas aulas em PDF, você não vai ter só os slides ou resuminhos, material de apoio para você assistir os vídeos, nada disso. Você vai ter materiais completos, tão completos que você não precisa nem assistir os vídeos se você não quiser. Se você é do tipo que prefere estudar lendo, você vai poder ir direto para o material em PDF e estudar direto pelo PDF, porque lá o professor explica a teoria e resolve muitas questões. Você vai deixar, nesse caso, para ver os vídeos quando? Quando você achar que um assunto está muito complicado. Sabe, quando você se depara com um assunto que está ali, que é mais complexo, que é mais difícil, você pega, não, sobre esse assunto eu vou lá e vou assistir o vídeo. O restante eu vou continuar assistindo, seguindo aqui pelo PDF mesmo. Então você vai poder estudar dessa forma, fazendo aí ainda melhor uso do seu tempo. Você vai ter, então, como eu expliquei, se você pegar uma aula minha, uma aula de algum dos nossos professores aqui para os tribunais, você vai ver que o professor vai explicando a teoria numa linguagem clara, numa linguagem acessível, realmente conversando com você, leitor, e você vai estar passando ali por toda a teoria. O professor já vai jogando alguns exercícios recentes ali para você ir vendo como que os tribunais têm cobrado cada um daqueles assuntos nas provas mais recentes. E depois de passar toda a teoria já com essas questões, você tem lá no final o quê? Você tem uma grande bateria de questões em cada uma das aulas. E vale dizer que essas questões estão sempre resolvidas. Nós não colocamos a questão e o gabarito apenas. A gente coloca a questão e o comentário do professor, além do gabarito, obviamente. O comentário do professor, ele é importantíssimo para você fazer uma boa preparação, porque na hora que você pegar a questão, você vai ler o enunciado e vai tentar resolver sozinho. É ideal que você tente resolver sozinho, mas tentou resolver, não conseguiu, você vai ter a resolução do professor para você olhar e entender o que precisava ser feito naquela questão. Agora, você tentou fazer a questão e acertou. Legal, você acertou a questão? Dá uma olhadinha rápida na resolução do professor, só para ver se você não acertou por sorte, né? Não acertou por coincidência, ou se você realmente acertou pelo motivo correto, pela fundamentação legal correta, no caso do direito, ou fazendo os cálculos corretos, no caso de uma disciplina que tem ali matemática, que tem alguma coisa relacionada com cálculos, né? Então você pode olhar esse lado também. Então você vai fazer um estudo muito bom, o professor não vai comentar só a alternativa correta, ele vai comentar as outras alternativas também, para que em cada questão você não veja só aquele assunto da alternativa correta, você revise todos os assuntos que estão abordados nas alternativas, beleza? Assim você faz um uso muito bom de cada uma das questões que você estiver trabalhando. Além disso, além de ter os vídeos, além de ter as aulas em PDF, você tem o fórum de dúvidas. É através do fórum de dúvidas que você vai mandar as suas dúvidas para o professor e vai receber a resposta diretamente. Quando você estiver estudando, né, faz parte do processo de aprendizagem você ter dúvidas e sanar essas dúvidas. E é muito melhor que você faça isso diretamente com o professor do que você pegar a sua dúvida e jogar numa rede social, pegar a sua dúvida e jogar ela no Google, porque quando você manda para o professor, ele vai vir já com a fundamentação correta, com a explicação detalhada. Se você não compreender, você vai perguntar de novo, vai manter um diálogo ali com o professor. Então vai funcionar, né? Essa é até uma forma da gente estreitar os laços com você, ter uma comunicação direta entre o aluno e o professor. Então, veja que você tem esses 3 pontos aí, aulas em vídeo, gravações,
acelerando, podendo baixar, aulas em PDF que você pode baixar também, e você vai ver que as aulas em PDF são completíssimas. Eu mesmo, quando eu estudei para o meu concurso, eu dei prioridade para as aulas escritas, porque eu percebi que a aula escrita, ela te permite ganhar mais tempo. Você já vai lendo, já vai sublinhando, já vai fazendo suas marcações, já vai resolvendo exercícios, então acaba sendo uma forma melhor de aproveitar o tempo do que a aula em vídeo. Embora seja interessante que o seu material tenha aulas em vídeo também. E além disso, você tem lá o fórum de dúvidas. É importante você saber que ao adquirir os cursos, você vai ter 30 dias para experimentar o curso. Então você adquiriu, você vai ter ali, durante os primeiros 30 dias, você vai poder já baixar as primeiras aulas, vai poder baixar os primeiros PDFs, vai poder mandar as suas dúvidas, ter as suas dúvidas respondidas pelo professor. Se você não gostou, nesses 30 dias aí, não gostou do material, não gostou da nossa metodologia, manda um e-mail para contato@estrategiaconcursos.com.br e pede a devolução do seu dinheiro. Nesses 30 dias nós fazemos a devolução integral, tá? Devolução integral, não tem nada, não, você baixou umas aulas aqui, então é uma devolução proporcional. Não, nada disso. Devolução integral. A gente faz isso porque a gente confia no nosso material, confia na qualidade dele e porque nós queremos que os alunos que permaneçam conosco sejam os alunos que estão realmente satisfeitos e que perceberam que o material do Estratégia vai ser decisivo para a aprovação deles nos concursos de tribunais. Além de você ter a garantia, como eu falei para vocês, uma característica importantíssima é você poder baixar o material. Porque você, podendo baixar, você vai estudar onde for mais oportuno. Você não vai ficar na dependência de ter uma internet disponível para você estudar. Se você baixou já o material, você pode estudar inclusive em lugares que você não tem internet. Você vai poder fazer um excelente uso do seu tempo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você continue aí aproveitando as nossas aulas dos cursos extensivos, que elas te ajudem a conseguir a aprovação, seja lá qual for o tribunal do seu interesse. Um abraço e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem?